O mercado de trabalho no Brasil é um dos fatores de atração de estrangeiros, mas como é a realidade que encontram ao chegar aqui e o que as falas e as manifestações dessas pessoas revelam? Para falar sobre essas questões, a gente recebe hoje a pesquisadora Denise Kogo, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Professora, obrigada pela sua presença. O que é que os estrangeiros encontram aqui? Qual é a expectativa e o que eles encontram? Bom, atualmente eu estou trabalhando com a imigração haitiana, né? Então, a partir de algumas entrevistas que eu tenho feito, não especificamente sobre o trabalho, mas isso aparece, o que revela é o que se revela um pouco no mundo inteiro, né? No que a gente chama de geopolítica das migrações, que o estrangeiro chega e enfrenta uma série de travas, né, burocráticas no mundo do trabalho, que dificulta a sua inserção, né, como trabalhador, seja como trabalhador regularizado, seja o acesso aos direitos, né, que o mundo do trabalho dá, seja em termos informativos sobre como funciona esse mundo do trabalho, e seja numa série de outras questões, como, por exemplo, revalidação de diplomas para poder exercer a função para o qual foi formado, né, o reconhecimento de várias questões, né, da sua formação por esse mundo do trabalho. A questão linguística, né? Muitas vezes para os haitianos é importante aqui que já aprendizado português, que é esse lugar que dá o acesso também ao trabalho. Então, acho que são muitas travas que, mesmo às vezes tendo a regularização, né, como um visto para a residência, não facilmente isso se resolve em relação ao mundo do trabalho, né? Então, todos reclamam muito, especialmente da questão da burocratização para o acesso, né? O entendimento também das leis trabalhistas no Brasil, que muitos países não têm as leis, tem leis como as nossas, não tem essa lógica legal, e eles precisam se apropriar de toda essa lógica para entender como se movimentar, né? Tirar o CPF, fazer a carteira de trabalho, etc. Professora, a senhora falou de estar estudando mais recentemente haitianos, mas nós temos ainda uma leva de bolivianos. Dentre essas travas, o fato dos haitianos serem negros, isso também é um fator que dificulta, ou a gente já lida bem com isso? Não, com certeza, e mesmo em relação aos bolivianos que têm uma origem étnica indígena, né? Claro que as origens étnicas, né, europeias, de matriz europeia, elas levam alguma vantagem, né? Porque a gente tem imaginários na nossa sociedade em que o europeu, né, ocupa um lugar na nossa hierarquia privilegiado. Não significa, claro, dizer que todos os imigrantes europeus vão estar bem colocados, mas sem dúvida que essa origem, né, étnica, ela é um fator porque nós temos racismo na sociedade brasileira, histórico, né, que funciona com os nossos nacionais e que funciona também em relação aos migrantes, né? Professora, você é professora e pesquisadora da área de comunicação. Nas suas análises, nas suas pesquisas, as falas, como a gente disse no início, as falas, manifestações dos imigrantes, o que eles apontam? Bom, os imigrantes apontam algumas dessas questões, esse acesso ao mundo do trabalho, as travas no acesso ao mundo do trabalho, seja entender a legislação, se informar, fazer com que seja respeitado, por exemplo, quando é demitido, né, e receber todos os direitos, ter um acesso a um advogado, às vezes trabalhista, assim como uma das principais queixas é poder ocupar postos para os quais estão qualificados. Então, chegam com um diploma, às vezes há imigrantes que têm que refazer o ensino médio. Eu entrevistei há pouco um haitiano aqui em Cuiabá, que disse que teve que refazer o EJA, porque o diploma de ensino médio dele não foi reconhecido. No Mercosul isso é um pouquinho melhor, né? Já tem alguns acordos que reconhecem. E mais depois para cursar a universidade, se tiver um diploma lá não reconhece aqui. E as empresas não contratam se não tiver esse reconhecimento, né? E normalmente vem também o imigrante, acho que ainda tem uma mentalidade no mundo inteiro de ver o imigrante como essa mão de obra precária, né? Que pode fazer o trabalho que os nacionais não querem fazer, tanto que quando a gente não tem crise, tá? Em momentos econômicos favoráveis, os imigrantes chegam mais para trabalhar naqueles empregos, estamos em pleno emprego, como ocorreu no Brasil há alguns anos, para trabalhar nesses empregos mais manuais, mal remunerados, que ninguém quer, né? Mas esses empregos mal remunerados e que ninguém quer, professora, os migrantes, os haitianos, não têm sido apontados como responsáveis por roubar a vaga do outro trabalhador que fica desempregado. Então, assim, esse trabalho precário, ainda esse está sendo disputado?
E, assim, infelizmente, a gente pode dizer que hoje sim, porque quando estava no pleno emprego, eu acompanhei desde aquela época, eu participei de fóruns que os empresários em São Paulo iam contratar os imigrantes, falavam muito bem dos imigrantes, como alguém que trabalha final de semana, trabalha de garçom, em ocupações que os brasileiros não queriam mais naquela época, porque nós tínhamos muito emprego, né? Quando começou o desemprego, então não é um privilégio do Brasil, isso em outros países a gente vê também. Quem é o culpado? O imigrante, porque tira um emprego que não é um bom emprego em geral, né? Mas que o nacional começa a disputar novamente porque o desemprego é maior, né? Eu preciso disputar aqueles empregos que existem. E aí o imigrante acaba virando bode expiatório. Não aqui, nem só aqui, mas na própria Europa também a gente vê onera o sistema de saúde, quando a gente sabe que o imigrante paga, né? Se ele estiver trabalhando, ele paga previdência ou pode pagar como autônomo. Então, sempre o imigrante, o estrangeiro, discurso. É esse sujeito ao qual a gente nem conhece muito, né? Conhece pelo que a mídia nos traz. Por exemplo, o imigrante veio votar em determinado partido. O imigrante no Brasil não vota, né? Então, tem toda essa questão, né? Esse estigma em torno desse sujeito imigrante, especialmente, que eu acho que se aprofunda, né? Se acentua nessas épocas de crise, de conflito político e tal, como a gente tem vivido nesses últimos tempos. Professora, e essas manifestações a que a senhora tem acesso, aparece essa frustração com o que eles têm encontrado ou essas dificuldades? Aparece, né? Aparecem, claro, porque, por exemplo, os haitianos, eles vinham com uma expectativa do Brasil, a propaganda que era feita sobre o Brasil, o tipo de salário que se podia ganhar aqui em dólar, eles vinham com a expectativa de poder mandar dinheiro ao Haiti e mandam, mas mandam muito menos do que poderiam. Então, cria-se uma expectativa também sobre o lugar de migração, né? No imaginário, seja pela mídia, seja pelas redes migratórias mesmo, os outros que já migraram, e que quando chega no lugar a realidade é outra, né? E aí tem que se adequar a essa realidade, onde o salário é baixo, né? Não há toda a informação é difícil para entender o mundo do trabalho, por exemplo. Mas eu acho que as pessoas, né, elas migram motivadas por muitas coisas, pelo trabalho também, e elas têm suas resistências, né? Elas têm o seu modo também de ir contornando essas realidades e se inserindo nesse lugar a despeito das dificuldades, né, dos entraves e até às vezes da discriminação, do preconceito que elas enfrentam, né? Então a gente vê esses dois lados, quer dizer, esse imigrante que reconhece todas as dificuldades, vive essas dificuldades e ao mesmo tempo tenta se inserir e também se informar, reconhecer, né? A gente entrevista hoje os haitianos, eu entrevistei no início, quando eles chegavam ao Brasil, 2012, por aí. Hoje já a gente vê haitianos super informados, que estão informando outros, né? Criaram associações, porque vão vendo que é necessário ter essa informação para poder... Informação é poder, né? Como a gente diz. Era exatamente sobre isso que eu queria saber. Quando você falou em resistência, há uma rede já se articula, percebe-se, seja mais nos maiores centros, né, a sua pesquisa em São Paulo, ou em cidades menores, apesar de capitais mais menores como Cuiabá? Sim, existe uma rede impressionante, porque nessa minha pesquisa eu tenho visto um pouco as organizações que os migrantes têm tido, né, montado e tal, e constituído. E desde o interior, assim, lá do Rio Grande do Sul, onde eu já entrevistei, aqui em Cuiabá e em São Paulo, existem associações que já têm sede e existem ONGs que muitas vezes não têm recurso financeiro, mas aglutinam esses imigrantes e trabalham, né, para resolver essas questões que a política migratória não resolve, né? Que, na verdade, ela não só não resolve, às vezes como ela entrava, né? E os migrantes se organizam por eles mesmos. E aqui eu achei super interessante, eu entrevistei um imigrante de uma ONG aqui de Cuiabá, em que ele já é uma associação que atende outros imigrantes de países da África, cubanos. Não só haitianos. Não está só restrito aos haitianos, eles perceberam que outros imigrantes tinham as mesmas dificuldades e começaram a aglutinar também esses outros migrantes. Então, acho que é umas redes de solidariedade muito interessantes que a gente precisa conhecer, até para sair dessa ideia de que o imigrante é um coitado, né, só uma vítima. Ele enfrenta uma série de dificuldades, muito mais que os nacionais, mas ele também tem capacidade, iniciativa para constituir, né, as suas redes coletivas, individualmente também sair, né, tentando
Em busca dessa cidadania. Dessa inserção com cidadania, né, no país. E, inclusive, eu acho que acaba, de alguma maneira, pressionando as próprias leis migratórias, né, porque esses migrantes todos participam dos fóruns que há em Brasília, das conferências, e eles acabam levando as suas demandas também, porque eles que vivem essas demandas, fazendo com que se alterem algumas políticas, né? Contribuindo para melhorar. Que estão muito travadas, muito tempo tendo que ser alteradas e não se alteram. Então, acho que só a presença deles acaba trazendo isso também, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nessa dupla dinâmica para não ver também o imigrante como um coitado, né? Ele é um sujeito que busca a vida, né? Como todos nós buscamos, com a dificuldade que é buscar vida em um outro país, e se for negro, se for de um país dito pobre, na nossa geopolítica, é mais né, visto de modo discriminado. A realidade é mais complexa, É mais né? complexa, com certeza. Obrigada, professora. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você sabe, pode revê-lo a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.